Fala galera, eu sou Pedro Ventura e com meu amigo José Carlos, nós somos a VT Extreme BJJ. Hoje nós vamos lançar o Plano B Charles do Bronx. Por que Plano B, galera? Porque nós gravamos um vídeo ontem, um react, das 14 finalizações que o Charles do Bronx teve no UFC. Porém, a empresa UFC Brasil bloqueou o nosso vídeo. Isso mesmo, não deixou o nosso vídeo ir ao ar. Ele ia ontem, acabou não dando certo. Então, nós decidimos mudar a configuração. Nós vamos sim fazer o react, tá? Nós vamos ver as finalizações, vamos comentar, vão aparecer algumas figurinhas aí na tela para entreter vocês. E depois, se vocês tiverem interesse, procurem aí o vídeo das 14 finalizações. O cara é monstrão, o cara é muito bom, galera. Muito bom. Então, roda a vinheta. Então, galera, como eu falei anteriormente, o nosso vídeo de ontem ele foi bloqueado ali pelo UFC Brasil, né? E eu gostaria de deixar registrado que a nossa intenção é dar luz aos atletas que levantam a bandeira do Brasil. E o Charles do Bronx, nesse momento, é esse atleta. É o cara que está ali em ascensão, vai disputar o cinturão, né, dos pesos leves agora no sábado. Então, nós não temos a intenção de falar ou bater de frente com o UFC, não é isso. Nós queremos mostrar o atleta brasileiro. E principalmente o atleta de MMA e aquele atleta que utiliza o jiu-jitsu. Imagina só, o cara tem 14 finalizações. É o maior finalizador da história do UFC. Tá? Só que nós não podemos utilizar as imagens porque os donos não deixam, né? Paciência, nós vamos fazer do nosso jeito, beleza? Então, galera, a primeira luta é entre o Charles do Bronx e o Elkins. É uma luta que aconteceu em agosto de 2010. O Charles do Bronx ele tem 11 anos só de UFC, galera. O cara tá na batalha já há bastante tempo. A primeira luta dele é dia 1º de agosto, aniversário meu. Já começou bem. Isso, primeira finalização, né? Vamos lá? Então o Elkins entra na perna, derruba o Charles do Bronx. Uma queda bonita. O Charles guarda o braço do Elkins e começa a sair num triângulo. Começa a ajeitar um triângulo, pernona comprida, fácil de ajeitar. O Charles agarra a perna do Elkins para que ele não tenha tanta mobilidade e tenta sair no braço. Só que na posição que ele está não está dando muito certo, ele abandona o triângulo e finaliza no armlock, estica o braço do Elkins. A segunda finalização do Charles do Bronx aconteceu em setembro de 2010, galera. Olha lá, no mesmo ano, agora em setembro, ele vai para cima do Escudeiro, Charles do Bronx versus Escudeiro. Para você ver, né? As duas lutas foi uma atrás da outra. Uma em agosto, outra já em setembro. Que linda essa queda. Ele joga o Escudeiro contra a grade, aproveita o embalo, crava o Escudeiro no chão, cai por cima. Ele tenta ali atacar, tenta bater. O Escudeiro levanta e ele vai para as costas. Ele vai para as costas do Escudeiro ele com o Escudeiro em pé. Que maluco, cara, que maluco. Uma cena sensacional. Encaixou o Mata-Leão, está com o braço pego. E agora ele vai apertar até bater. Bateu. Depois dessas duas finalizações, ele perdeu a primeira vez dentro do UFC, que foi contra o Jim Miller. Ele estava com o joelho machucado, tinha a operação dele já marcada para o começo do outro ano, mas ele veio lutar do mesmo jeito e o Jim Miller pegou o joelho dele. Depois ele deu uma joelhada na cara do Nick Lentz, quando o Nick Lentz estava de joelho no chão. Então ele foi desclassificado. Na verdade, como foi na correria ali, foi no contas. Não chegou a ser desclassificado ele. Ele teria ganho, né? Porque o Nick Lentz caiu e ficou por lá. E a terceira luta dele, que ele teve derrota também, que Donald Cerrone acabou com ele nessa luta. Ele tomou um nocaute bonito mesmo. Então ele ganhou duas lutas bem,
e perdeu 3 lutas. Ele tava quase para ser mandado embora do UFC. Sim, exatamente. E a terceira finalização é contra o Wesley. Né? Essa finalização aconteceu em janeiro de 2012. Então o Wesley está com a perna presa, né? Está com o pé preso, está tentando sair, rodando, rodou de novo, voltou. Ixi, e se enrolou todo. Aí o Charles do Bronx puxa ele para cima da cadeirinha com a perna presa e aplica uma chave de panturrilha. Linda, linda, linda. Uma chave sensacional. Uau. Primeira vez vista no UFC ou no MMA. Eu nunca vi. Certeza, eu também não. Para mim, essa é novidade. Foi uma finalização linda. Sim, sensacional. A quarta finalização do Charles do Bronx é contra o Brookings, né? Meio parecido. Aconteceu em junho de 2012. Então o Brookings está segurando o pescoço, né? Tá tentando dar uma guilhotina ali. O Charles do Bronx está sangrando, né? Tomou algumas pancadas meio fortes ali, está sangrando. Sai da guilhotina com uma calma fantástica, inverte o jogo, pega um triângulo de mão e vai para o ajuste. Vai para ajuste, tá dobrando o Brookings. Tá dobrando, vai bater. Deitou, puxou pra guarda. Fechou a guarda, bateu. É caixão, meu amigo. Caixão. Depois dessa luta, que foi a quarta finalização dele no UFC, ele perdeu mais uma vez, que foi pro Clube Swanson, um nocaute. Ele tava numa época muito ruim dele. Ele começou, não sei se subiu a cabeça, o que aconteceu, ele perdeu mais uma vez. E depois dessa luta que ele perdeu do Clube Swanson, ele perdeu de novo do Frank Edgar. Mas o que aconteceu nessa do Frank Edgar? Ele no treinamento, acho que uma semana antes da luta, ele se machucou. Ele machucou o cervical dele. Mas ele não quis falar nada. Ele falou, vamos pra luta e vamos lá. Chegou na luta, ele tava lutando com o Frank Edgar e ele bateu o pescoço na grade. O Frank Edgar foi derrubar ele e eles bateram na grade. Quando levantaram, porque o Frank Edgar não quis lutar no chão com ele, levantou para sair dele. Quando ele levantou, ele já levantou a mão e falou, peraí. Aí o Frank Edgar começou a vir para cima dele, e aí o juiz parou. Aí ele pôs a mão já no pescoço e sentou e deitou. E aí juntou todo mundo e ele saiu de maca do octógono. Ele não conseguia sentir o lado esquerdo inteiro dele. Levaram ele embora. Graças a Deus não foi nada. Então, de julho de 2013, o Charles do Bronx volta a lutar em fevereiro de 2014 contra o Ogle. O Ogle está por cima, está socando, o Charles do Bronx começa a se defender, começa a colocar as pernas ali e acaba fechando um triângulo. Né, de uma posição onde ele estava apanhando bastante, ele fecha o triângulo e muito rapidamente finaliza o triângulo muito justo. A sexta finalização do Charles do Bronx acontece em junho de 2014 contra o Ioki. O Ioki está nas costas do Charles do Bronx, está tentando ali um estrangulamento mão com mão. O Charles do Bronx, com muita calma, muita paciência, ele começa a sair, né, dessa posição das costas. E o Ioki vira de frente para o Charles do Bronx, ele fecha um triângulo de mão. E puxa para guarda. Puxou para guarda, não tem mais o que fazer, né? Vocês vão ver a imagem aí, ele finalizando. Sensacional também. Essa finalização do triângulo de mão puxando para a guarda acho que uma das mais utilizadas pelo Charles do Bronx, né? Ele varia ali do triângulo de mão para a guilhotina, né? Então, várias finalizações vão ser nesse sistema. Então, vamos lá, galera. A sétima finalização do Bronx acontece contra o Lentz. E essa luta é interessante porque eles já haviam se enfrentado, né? E a luta ela acabou no no contest, né? O Charles do Bronx acabou desferindo uma joelhada enquanto o Lentz estava de 4 apoios, né? Estava no chão, né? Então, um golpe que não foi permitido, então a luta acabou inconclusiva. E agora, então, eles vão ter um segundo encontro lá, que aconteceu em maio de 2015, e aí com mais uma finalização do Charles do Bronx. Então, o Lentz tenta derrubar o Bronx defende, 3 apoios, rodou, o Lentz derruba o Bronx,
porém ele levanta rapidamente, encaixa uma guilhotina e fecha a guarda com o Lentes estando em pé. E aí o Lentes acaba se desequilibrando, cai por baixo, ele cai montado, tomando um sufoco e vai bater. Bateu. Já era. Na sequência dessa luta, ele teve uma derrota para o Max Holloway, que foi no primeiro round que ele tomou um nocaute. Depois, em dezembro de 2015, o Bronx ele acaba enfrentando o Jory e é mais uma finalização bem sucedida. Então o Bronx está trabalhando nas costas do Jory. Jory vai levantar, ele encaixa uma guilhotina bem justa. Fechou as duas mãos e vai e sobe com a guarda fechada enquanto o Jory está em pé. Ele estica demais o pescoço do Jory. Depois dessa luta, certamente o Jory entrou para o Guinness Book como o maior pescoço do UFC, cara. Ficou compridão, hein? Aí em 2016, ele teve outra derrota, que foi contra o Anthony Pettis. Ele tomou a guilhotina no fim do terceiro round. Encaixou a guilhotina e ele perdeu. E aí ele perdeu de novo. Então ele teve duas derrotas. Contra o Pettis e agora contra o Lamas. E os dois foi por guilhotina. Ele foi finalizado num e finalizado no outro. É o feitiço virando contra o feiticeiro. É isso aí. Os dois estão em pé. Ele derruba o Brooks. Vai para as costas. O Brooks levanta... E ele vai aplicar um mata-leão nas costas com o adversário em pé. Ele já fez isso em outra finalização, hein? Não pode dar sopa para o Charles do Bronx dessa forma. Tá apertando, tá justo. Nossa, muito vai justo. Bater. E o cara segurou, hein? Segurou, Nossa, mas também... percebe que ele... a cara de alívio quando ele bate. Olha que solta, que né? Triste. Que triste. Na seguinte luta, ele perdeu. Ele tomou o nocaute do Felders no fim de 2017. O Charles do Bronx volta para o octógono em 9 de junho de 2018 contra o Guida. Os dois estão na trocação e ele pega uma guilhotina, fecha a guarda no chão e o Guida não vai aguentar, bateu. O problema é que esses caras vão tudo na perna dele, deixando o pescoção, né, meu? Vai com o pescoço muito à vista, né? Muito. Tem inclusive a entrada que ele faz numa das finalizações, que a gente não vê o pescoço dele, ele entra certinho, né? Porém, os adversários sempre estão dando bandeira pra ele. Você pega o Wesley, eles entram muito com o pescoço pra fora, né, meu? Sim, sim. Depois, em setembro de 2018, o Charles do Bronx enfrenta o Juggles. Charles do Bronx baiana, o Juggles, né, cai numa meia guarda ali e ele vai começar a evoluir. O Juggles, ele vai virar de 4 apoios, o Charles do Bronx coloca um gancho e começa uma tentativa ali de mata-leão, tá bem, com bastante pressão. Abandona o mata-leão, o Juggles começa a agrupar. E o Charles do Bronx roda, agora sim, encaixou o mata-leão, bem esticado, pegou, vocês vão ver aí a imagem. Acabou. E a dancinha e ainda dele. rola uma dancinha. Olha essa dancinha, vou pôr a dancinha pra vocês verem também. A outra luta é contra o Miller. Aconteceu em dezembro de 2018. É a volta, né? Ele tinha perdido a primeira luta numa finalização na perna, que ele tava pra operar o joelho. Ele tava com os 3 ligamentos do joelho machucado. E logo na perna que ele saiu. Charles do Bronx crava o Miller no chão, enterra ele, evolui para as costas, colocou um gancho, está atacando o pescoço, olha o mata-leão saindo novamente, mais um mata-leão e mais uma finalização do Charles do Bronx. Miller tenta defender, tenta fugir, mas não dá. O garoto tá implacável, cara, implacável. Ele tava engasgado, né, com o Miller. Tava. É a volta da luta, né? Perdeu uma, agora vai com tudo. Na sequência, nós temos uma luta que ocorreu aqui no Brasil em fevereiro de 2019, onde o Bronx, ele luta contra o Taymor. A luta tá rolando em pé. O Charles do Bronx está socando o Taymor, virou de costas.
Virou de frente, agarrou, entrou o braço, olha lá o triângulo de mão, caiu por cima, bateu. Já vocês vão ver aí. Ele dançando de novo, vou pôr ele dançando, olha ele dançando. Mais uma dancinha. Não leva muito jeito pra dançar, não, que continue vencendo, que tá melhor assim, galera. Se precisar ir dançando, tá com problema. Não, tá na roça. Se precisar da dança pra sobreviver, tá na roça. E depois, novamente, numa luta no Brasil, agora o UFC Brasília de 2020, o Charles do Bronx enfrenta o Lee. A luta tá rolando em pé, o Lee está socando, segurou a perna do Bronx, vai tentar jogar, já entrou a guilhotina e pegou uma meia guarda ali. Puxou pra meia. Já era. Bateu, já era. Então, fica a dica aí, né? Não entre na guilhotina do Charles do Bronx. Não dá essa dica não, deixa o cara entrar. A última luta dele, que foi em dezembro de 2020, que ele ganhou por decisão unânime. E agora, né, ele volta então ao octógono na disputa de cinturão da categoria leve contra o Michael Chandler. Então, agora, dia 15 de maio, nós teremos aí a oportunidade de ver o Charles do Bronx em ação novamente. Galera, prestigie esse cara, o cara tá batalhando aí, tá mandando muito bem, fazendo belas lutas, belas finalizações, e nós aqui, de Jaú, lá no meio do nada, no interior de São Paulo, nós estamos torcendo para o Charles do Bronx. E você que está chegando agora, né, curta os nossos conteúdos, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e fique por dentro de tudo que está rolando no mundo do MMA e do Jiu-Jitsu, beleza? Então, galera, nesse vídeo aqui, vocês vão ver a luta do Bruno Capelosa contra o Delija, o croata Delija, e também a luta do Werdum contra o Renan Problema, beleza? E deste outro lado, vocês terão acesso à polêmica que foi gerada dentro dessa luta do Werdum. Então, se você não acompanhou, se você não sabe o que rolou, clica lá e assiste. Galera, um grande abraço, até mais. Os